projeto Câmara.com com você esteve segunda-feira na Escola Orlando Marcelino Gonçalves, localizada no bairro Ilha da Figueira. Mais de 100 alunos do terceiro ano do ensino médio participaram da palestra ministrada por servidores da Câmara Municipal. Durante a aula especial, os estudantes receberam lições sobre política e cidadania, além do exercício do voto consciente. Eu achei essa palestra muito importante, mudou realmente a minha opinião em relação à política em geral. Realmente, em relação ao que tinha na ditadura militar, do que mudou hoje, a política realmente teve muito efeito. Se não fosse o que ele está explicando aqui hoje, minha opinião na hora de votar seria totalmente diferente. O que eles explicaram hoje vai me ajudar bastante no momento de votar. E eu espero que em algum momento eu consiga repassar isso para alguma outra pessoa. Dia 22 de maio, os estudantes da escola participarão da segunda etapa do programa, que inclui uma visita à Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul e o acompanhamento de uma sessão ordinária. Eles também poderão apresentar aos parlamentares pedidos de melhorias para o município. Todos, havendo número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 19ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar de Lima para que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Hebreus 11, capítulo 6. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 8 de abril de 2014, terça-feira. Mensagem recebida do Executivo. Número 31. Encaminha projeto de lei número 37 de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ofícios recebidos. De Gonzalo Charler Pereira. Ofício número 19.263 de 2014. Comunica as metas de universalização estabelecidas pelo decreto número 7.512 de 2011 para o serviço de telefonia fixa que a Oi executará até o final do ano. Do Ministério da Saúde, ofícios números 387, 388, 568, 569, 902, 1097 e 6.106 de 2014, informam a liberação de recursos financeiros. Do deputado Dirceu Dresch, ofício número 29 de 2014, acusa recebimento de ofícios. De Paulo Oliveira de Andrade, encaminha resposta à moção de apelo número 2 de 2014, referente aos Correios. De Mauro de Nadal, ofício número 81 de 2011, encaminha sugestão de minuta de projeto relativo à implantação de espaços de retenção para bicicletas e motocicletas. De Rogério Luiz Cumini, no ofício número 89 de 2014, encaminha parecer técnico do Concidade em respostas às indicações relativas à implantação de faixas elevadas. Ofícios recebidos do Executivo. Ofício número 44 de 2014, encaminha a resposta ao pedido de informação número 2 de 2014, relativo ao Jaraguá em Dança 2013. Ofício número 9 de 2014, comunica a sanção de leis. Ofício enviado, número 43 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha indicações aprovadas. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 38 de 2014, de autoria da mesa diretora. Autoriza a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul a contribuir com a Associação de Câmaras de Vereadores do Vale do Itapocu, a VEV, a União de Vereadores de Santa Catarina, o VESC, e com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAN, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 39 de 2014, de autoria do vereador João Alércio Fiamoncini. Denomina via pública.
Projeto de resolução número 6/2014, de autoria da mesa diretora, autoriza chefe de gabinete a participar de curso. Indicações do vereador Arlindo Rincos. Número 138/2014, fazer calçada na rua Presidente Epitácio Pessoa, a partir do residencial das Tulipas, 1465 até o viaduto da Vila Lense. Do vereador Jair Pedro. Número 140/2014, patrolar e macadamizar a rua Willy Doro, no bairro Hall. Número 141/2014, patrolar e macadamizar a rua Germano Stricker Tifa Monos. Número 142/2014, macadamizar a rua Alma Estrela Stricker Tifa Monos. Do vereador Josimar dos Santos de Lima. Número 143/2014, refazer a pintura na faixa de pedestres da rua Luiz Bortolini, bairro São Luís. Número 144/2014, macadamizar e patrolar a rua Henrique Reico, fundos da farmácia São Luís, bairro Barra do Rio Cerro. Do vereador José Osório de Ávila. Número 139/2014, viabilizar estudos no sentido de implantar nas casas lotéricas do nosso município banheiros e bebedouro, conforme anexo, minuta em anexo. Da vereadora Natália Lúcia Petri. Número 137/2014, providenciar com urgência a pintura da faixa de pedestres na rua Jorge Chernevski, em frente ao mercado Ipar, no bairro Chernevski. Requerimentos do vereador Jair Pedri. Número 17/2014, requer que seja convidado para participar da sessão o senhor Gilberto Rafaeli, presidente do Grupo de Escoteiros Jacoritiba, para falar sobre as atividades desta entidade. É o que está aqui. Do vereador José Osório de Ávila. Número 18/2014, requer que seja realizada a sessão em homenagem aos Gideões missionários da última hora. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Em especial, quero agradecer a presença aqui do Benjamin, o presidente do Instituto Jordan, Márcio Silveira e o procurador do município, Rafael Rocha Lopes. Está aberta a ordem do dia. Vereador José Osório de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que se encontram nesse momento aqui, vereadora, doutor Rafael, procurador jurídico e os demais advogados que acompanham o doutor Rafael. Senhor presidente, dia 7 foi o dia do jornalista. E hoje eu estou aqui parabenizando a todos os jornalistas de Jaraguá do Sul, dos trabalhos que eles têm feito por nós e pela nossa cidade. Eu também, senhor presidente, tenho um requerimento 18 de 2004, que eu pediria a Vossa Excelência que colocasse em votação nesse dia de hoje. Está deferido o seu pedido, nobre vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, munícipe aqui presente, eu só queria fazer menção e parabenizar a Fundação Cultural por ter lembrado da edição dos 500 anos do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, o qual foi um evento bonito lá, e o qual nos comoveu até, e por não ter deixado passar essa data importante, o qual é da edição dos 500 anos do Novo Testamento. Então, queria só deixar registrado e parabenizar a cultura por esse evento bonito, o qual eles promoveram lá no dia de hoje no museu aqui de Jaraguá do Sul. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, no mês de abril nós temos duas datas importantes.
Uma eu vou comentar agora e a outra na palavra livre. Que eu vou comentar agora é sobre a nomeação do primeiro prefeito de Jaraguá do Sul, que fazia 80 anos. No dia 8 de abril de 1934, foi realizada a sessão solene de instalação do município de Jaraguá do Sul, no então edifício da Intendência Municipal, ocasião em que foi empossado como primeiro prefeito do novo município o senhor José Bauer e os senhores Ernesto Chirneves, João Marcato, João Crespo como membros do Conselho Consultivo. Esse conselho passou a reunir-se diariamente para elaborar as leis e aprovar os limites urbanos que vigoram até então. No dia 21 de abril de 1936, foi oficialmente instalado na sala de sessões do edifício da Prefeitura a Câmara de Vereadores do município de Jaraguá do Sul, integrada pelos senhores Emanuel Ehlers, Ricardo Greenwald, Valdemar Gruba, Francisco Mês, Arthur Miller, Inácio Salomão e Emílio Silva. Elegendo-se na ocasião o senhor Ricardo Greenwald como presidente da mesa diretora, senhor Emanuel Ehlers como vice-presidente, senhor Francisco Mês como primeiro secretário e o senhor Ignácio Salomão como segundo secretário. No dia 30 de abril do mesmo ano, foi empossado como prefeito de Jaraguá do Sul o senhor Leopoldo Guerin e realizada a primeira sessão extraordinária. Por 52 anos, no período de 1934 a 1986, a sede do Legislativo Municipal funcionou junto à Prefeitura. A desvinculação ocorreu em 1987, ocasião em que a Câmara Municipal passou a ocupar um espaço independente com suas atividades no edifício Ana Ricobon Barbie, situado na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, número 161. E em maio de 2000, a Câmara Municipal instalou-se na Avenida Getúlio Vargas, 621, onde permanece. Então, uma data importante, 80 anos de instalação e nomeação do primeiro prefeito de Jaraguá do Sul. Obrigado. Vereador João Alessio Framoncini. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha. Senhor presidente, queria que colocasse o projeto de lei número 35 em votação hoje, que é referente ao Mais Médicos. Está deferido o seu pedido. Obrigado. Vereador Jair Pedrinho. Senhor presidente, eu não iria usar os 3 minutos que por regimento me é permitido, mas como eu vi o presidente da Fundação Cultural chegar no recinto, achei por bem fazer aqui um convite, lembrando da cultura e da homenagem que o vereador Josimar também fez agora há pouco, e convidar aos munícipes jaraguaenses para participar da FECARROS, em Massaranduba. Dia 25 de abril, teremos Michel Teló. Dia 26 de abril, Hugo e Tiago. Dia 30 de abril, Fernando e Sorocaba. Dia 2 de maio, J Quest. E dia 3 de maio, Marcos e Belucci. Todos shows de ordem de renome nacional. Eu não sei qual é a mágica que o prefeito de Massaranduba consegue fazer. Vereadora Natália, a senhora, quem sabe, pode contribuir no seu momento depois aqui. Que conseguem fazer shows de ordem nacional a R$30. Cada show desses que eu citei vai ter um custo de R$29. 30. Quem sabe a mágica seja que o prefeito lá é o presidente da Comissão Central Organizadora. Quem sabe? Mas Massaranduba dá uma lição de organização de eventos para Jaraguá do Sul. Falo sem nenhum tipo de medo e não iria nem falar, mas como vi o presidente da fundação chegar no ambiente, eu gostaria inclusive que a base do governo, a base governista do governo, não dissesse dois, que dissesse só um. Presidente Arlindo Rincos, o senhor que é do partido do prefeito, dissesse somente um show nacional, mas show nacional.
Não venha com showzinho qualquer. Eu estou falando show nacional. Do ano de 2013 para o cidadão jaraguense. De 2013. 2013. Ou melhor, se tiverem dificuldade em falar 2013, vamos falar 2014, 2015, 2016, qual é a previsão, que eu voltarei na tribuna e vou parabenizar pelo evento que nós teremos. Da mesma forma que na prestação de contas do município, tem ruas que serão concretadas, vereador Ademar Vinta. Né? Então eu farei da mesma forma uma menção aqui do show que teremos e farei o mesmo comercial que hoje eu faço aqui para a Prefeitura e para o município de Massaranduba. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, aproveitar o momento oportuno de casa cheia, né, que não é comum, né, nos dias de hoje. A gente fica feliz em saber que muitas pessoas vieram a esta casa no dia de hoje. Então eu aproveito para convidar a todos que na segunda-feira, dia 14, haverá uma audiência pública referente à Minha Casa Minha Vida, as construções da habitação, no qual irão discutir as necessidades dos moradores que foram contemplados e assim se sentem prejudicados com algumas situações e vem aqui para reivindicar e realmente a gente levantar com as autoridades presentes qual é a realidade da Minha Casa Minha Vida, de que forma que é feita essas construções e de que forma se dará continuidade a essas construções de uma forma séria, de uma forma garantida para aqueles moradores que vão pagar e vão ter a oportunidade de ter suas casas. Então fica o convite para todos e que realmente a gente possa tirar dúvida de todos os moradores que hoje precisam de um apoio das nossas autoridades. Obrigado a todos. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Projeto de Lei número 28/2014, segunda votação. Autor, Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Aprovado pela Lei Municipal número 6.799, de 2013, de 13/12/2013. E alterações posteriores e da outras providências. O valor de R$ 400 mil para atender despesas com a pavimentação de vias do nosso município. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 28/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 31/2014. Projeto de lei número 31/2014, segunda votação. Autor, Natália Lúcia Petri. Denomina via pública, Rua 1414, Zelindro Reis. Está em discussão o projeto. Em vereadora Natália Lúcia Petri. Senhores vereadores, senhor presidente, munícipes que nos acompanham, imprensa, vereador Jucimar, é da nossa competência, sim, nominar ruas aqui no artigo... No artigo 7º da Lei Orgânica Municipal, o senhor vai encontrar lá onde fala que é da nossa competência.
dar e alterar a denominação de nomes próprios municipais via logradouros públicos. Só para que a gente conste a crítica, que realmente o vereador tem razão, os vereadores são criticados porque fazem projeto nominando ruas, mas também é uma das nossas competências, e em respeito às famílias que nos procuram para homenagear seus entes queridos, a Câmara de Vereadores atende, particularmente o meu gabinete, atende todos os cidadãos que nos procuram para nominar nomes de ruas ou de instituições, enfim. Também em respeito a familiares do senhor Zelindro Reis, que aqui se encontram, eu gostaria de fazer uma menção a esse cidadão que, ora, estamos nominando uma rua, que nasceu em 19 de janeiro de 1918, na cidade de Tubarão, mudou-se para Rio do Sul, depois em seguida veio para Jaraguá do Sul, como gerente-geral do Banco Nacional do Comércio, localizado à Rua Marechal Floriano Peixoto, onde atualmente funciona o Banco Santander. Em 6 de junho de 1955, mudou-se para Jaraguá do Sul e aqui trabalhou e residiu até a data de seu falecimento em 31 de outubro de 1998. Zelindro Reis sempre residiu no centro de nossa cidade, primeiramente próximo ao Banco Nacional. Durante os 15 anos como gerente de banco, auxiliou a obtenção de créditos para a fundação das maiores empresas e indústrias do nosso município, inclusive a VEG. Foi também sócio fundador do Hotel Itajara, sócio veterano do Rotary Clube de Jaraguá do Sul. Também teve grande atuação na sociedade jaraguaense. Dois de seus filhos residem em nossa cidade. Marisa Reis Guns, professora. A dona Marisa trabalhou muitos anos na antiga UCRE, vereador Winter. E Silvio Reis, que é economista e reside na cidade de Blumenau. Seu Zelindro tem 6 netos, a maioria deles residem aqui no nosso município, e ficou marcado pelo seu legado de seriedade, honestidade e respeito deixado pelos seus antepassados. Para, então, ratificarmos o nome de rua desse cidadão, eu peço dos senhores vereadores o voto favorável e, da mesma forma, agradeço a presença de seus familiares. Muito obrigada. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora. Vereadora, eu só queria fazer uma colocação, menção do que a senhora citou o meu nome. Em nenhum momento, vereadora, eu falei na questão se dirigindo a sua pessoa. Eu falei que eu, vereador, não fui eleito só para colocar nome em ruas. Até que jamais eu te desrespeitaria, né, respeitando a sua pessoa, e jamais faria isso. Mas quero lembrar aqui, vereadora, um dos primeiros projetos votados aqui nessa casa foi, inclusive, da senhora, naquele momento, nomeando uma rua, o qual não foi, na época, consultado as famílias lá que naquela rua morava no Ribeirão Grande, deu até a maior polêmica. A senhora nomeou lá uma rua lá, do seu amigo aí, o seu Lunelli lá, e deu o maior problema. Então, assim, ó, que na época até eu fui até criticado pelas pessoas na época, mas a gente aguentou aqui, acabamos votando e aprovando a rua. Mas dizer para a senhora que em nenhum momento eu quis retratar a senhora. Se a senhora, né, se serviu para ti, não tem problema nenhum. Isso aí é problema seu, não meu. Mas eu disse naquele momento, sim, que eu fui eleito vereador para não só para aprovar nome de ruas. Porém, se alguma família pedir para mim, eu como vereador e atendendo todas as pessoas, eu também assim o faria, porque eu sou uma pessoa que estou aqui para trabalhar pelo povo. A senhora falou, vereador, eu não lhe dou a parte, tá? Então, naquele momento, eu fiz essa menção. Em nenhum momento eu citei o nome da senhora, só citou o meu, vim aqui só dar a minha resposta e dizer que até pela sua idade jamais te ofenderia e te falar alguma coisa ao contrário da senhora. Obrigado. Em votação.
Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 31 de 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em votação única o projeto de lei número 35 de 2014. Projeto de lei número 35 de 2014, votação única. Autor, Executivo. Autoriza o Poder Executivo a aderir ao programa Mais Médicos do projeto Mais Médicos para o Brasil, a conceder auxílio moradia, auxílio alimentação e auxílio transporte e dar outras providências. Está em discussão o projeto. Vereador Jair Pedri. Senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora Natália, esse projeto Mais Médicos, que hoje o Executivo pede uma autorização para poder fazer um pagamento de auxílio moradia de R$2.000, um auxílio alimentação de mais 700 e mais o auxílio transporte. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor deferisse meu pedido de vistas a esse projeto, para que nós pudéssemos votar isso aqui em outra sessão. Até porque eu explico no primeiro momento, vereadora Natália e demais vereadores, eu particularmente entendo que esse programa ele é importante, ele contribui e a cidade precisa dos médicos. Ponto. Ninguém discute isso. Agora, até onde nós sabemos também, o governo federal repassa R$10.000 para cada médico que chega no Brasil. E desses médicos que chegam no Brasil, a grande maioria cubanos, volta para o médico, me parece que 1.000 ou alguma coisa parecida. Os outros 9 ficam para o governo cubano, para fomentar, para manter um regime ditador da família Castro, de Raul e de Fidel. Então eu entendo que, é claro, é importante, senhor presidente, esse projeto e a cidade precisa do programa. Não discuto isso. Só que nós devemos ter muita ciência daquilo que a gente vai votar. Nós estamos votando aqui, e eu quero achar no programa, é muito documento, e eu não consegui olhar todo esse material aqui, não consegui achar, mas eu quero ver até onde vai a obrigação do município de dar o Vale Moradia, o Vale Alimentação, o Auxílio Alimentação e também o Auxílio Transporte. Mesmo achando e localizando esses artigos no projeto, reconheço que não tenho, dentro da minha consciência, a menor vontade de votar favorável a esse projeto, mesmo sabendo que é importante para a cidade. Agora, de 10.000, vem 1 e fica 9, nós estamos sendo coniventes com um trabalho que eu adjetivo de uma outra forma. Então eu quero pedir vista, senhor presidente, que a gente possa votar com mais calma, com mais tranquilidade, até porque é uma matéria que exige um certo cuidado na votação. Está deferido o seu pedido. Obrigado, senhor presidente. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Indicação número 133, de 2014. Recolocação de espelho convexo. Do vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 134, de 2014. Adesão aos programas de pavimentação. Do vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Indicação número 135, de 2014. Faixas de pedestres elevadas. Do vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 136, de 2014, escoamento de água pluvial, do vereador Jair Pedri. Em discussão, as indicações. Em votação. Dou como aprovada a votação conjunta das indicações, número 19, 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única o requerimento número 18, 2014.
Requerimento número 18, 2014. Homenagem aos Gideões missionários da última hora. José Osório de Ávila. Em discussão, vereador José Osório de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, senhorita vereadora, e quero aqui fazer menção do nosso amigo Josué, que está presente, ao doutor Osmar Graciola, ao qual representa todos os advogados que acompanham. É um prazer muito grande, um grande amigo, doutor Osmar, entende? Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma pequena explanação do requerimento 18, que é um requerimento dos Gideões Missionários de Última Hora. É um evento que acontece do dia 26 ao dia 4, em Balneário Camboriú, aonde passam por ali mais de 200 mil pessoas. E o vereador Josimar é conhecedor desse evento missionário, onde nós temos mais de 200 missionários em todo o mundo, onde levam a palavra, ensinamento bíblico, tá, para todas as pessoas de todo o mundo. Então, eu aqui quero pedir o voto dos senhores vereadores para que esse requerimento seja aprovado, para que nós possamos homenagear o presidente do Gideão Missionário, que é o pastor Cisino, que já foi presidente da Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul. Então, eu peço votos favoráveis de todos os vereadores. Muito obrigado. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o requerimento número 18, 2014, por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Benjamin Favre, presidente do Instituto Jordan, que irá discorrer sobre os trabalhos de sua pasta. Senhor Benjamin, o senhor tem 10 minutos para seus questionamentos aí. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de o Instituto se fazer presente nessa noite. Obrigado a todos os presentes, senhores e senhoras vereadores. Tentarei ser extremamente breve. Essa nossa visita, senhor presidente, ela tem o objetivo principal de trazer... Obrigado, vereador Jair. O relatório da gestão do Instituto Jordão, agora através da fusão da estrutura do Instituto de Planejamento e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através da sua Diretoria de Desenvolvimento Econômico, de tudo aquilo que tem sido fruto, senhor presidente, da estrutura desse Instituto de Pesquisa e Planejamento. Então, a cada um dos vereadores, eu deixei à mesa de cada um dos vereadores o nosso relatório de gestão, que está entregue para a apreciação dos senhores e senhoras. Não entraremos em detalhes, mas cada um dos senhores e senhoras fica bastante à vontade em a gente versar sobre esse relatório num segundo momento. E um ponto importante é o Sistema de Informações Integrados de Jaraguá do Sul, que eu trago aos senhores, que é o Jaraguagel. Esse é um relatório físico do Jaraguagel, ele contém uma série de mapas muito importantes. Esse sistema de transformação dos dados da cidade de Jaraguá do Sul em mapas cuja interpretação permite a tomada de decisão do poder público e também da iniciativa privada, senhoras e senhores vereadores, faz parte do Plano Diretor de Jaraguá do Sul e também da lei que instituiu o Instituto de Planejamento. Então, por exemplo, pegando um dos mapas aqui presentes, que é o mapa 1.06, é um mapa até bastante simples, mas ele contém uma série de informações, a hipsometria, ou seja, declividades
dados sobre ruas, dados hidrográficos, demandas reprimidas, potenciais de investimento, tanto na estrutura física quanto em mobiliário, equipamentos urbanos. Isso é um dos projetos do Instituto de Planejamento. É uma estrutura que está pronta, ela é toda virtual, e agora, além dessa estrutura que está sendo entregue aos senhores e senhoras, que é um relatório físico, os nossos próximos passos, senhor presidente, são levar essa estrutura ao município, à municipalidade, a todos os cidadãos de Jaraguá do Sul, através de uma plataforma web. Lógico, dentro da prioridade do município, que a gente obtenha recursos para levar isso para uma plataforma web, mas que todos os estudantes, acadêmicos, profissionais, pessoas interessadas possam, de forma bastante concisa, acessar essas informações que são fruto de 1 ano e 4 meses de coleta de dados para que fossem concentrados nesse sistema que nós denominamos Jaraguagel e que servem como base de tomada de decisão. Então, nós temos a densidade demográfica, a expansão urbana, a população por bairro. É um instrumento técnico. Sobre o Jaraguagel é basicamente isso, senhores e senhoras. Aproveito o ensejo para fazer menção a um tema que é bastante requisitado, que é o tempo de abertura de empresas. Jaraguá do Sul serviu mais uma vez de exemplo para o estado de Santa Catarina, através do seu amplo processo de discussão dos porquês do tempo de abertura de empresas em Jaraguá ser tão demorado, assim como no estado de Santa Catarina e no Brasil. Somente para conhecimento, o Brasil tem um tempo médio de abertura de empresa de 108 dias. 108 dias. E a partir do momento que essa gestão começou a fazer a análise dos dados, do porquê que esse tempo era tão longo, em Jaraguá também não era muito diferente, 60, 70 dias, nós identificamos que o que faltava, basicamente, era o engajamento das partes. Que as partes começassem a se conversar, principalmente as secretarias envolvidas na abertura de empresas, os órgãos fiscalizadores. Senhor presidente, após um período de análise desses dados, de muito diálogo com as partes, nós lançamos em julho do ano passado um caderno com 11 medidas que visavam a redução do tempo de abertura de empresa. Essas medidas foram implantadas quase que na sua totalidade. E já em novembro do ano passado, o tempo médio de abertura de empresas para aquelas empresas cujo risco era considerado baixo, já era de 6 dias. Esse tempo já se reduziu para 5 dias em fevereiro desse ano. A Constituição Federal prevê nos seus artigos 170 e 179 o tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas. Ora, nós não estamos falando da grande indústria, ou daquela empresa que tem um grau poluidor maior do ponto de vista ambiental, ou tem algum risco ligado à estrutura da vigilância sanitária. Nós estamos falando do administrador de empresas, nós estamos falando do representante comercial, nós estamos falando daquele profissional, daquele empreendedor individual que precisa abrir sua empresa para estar regular frente à legislação. E o vereador João conhece bem essa estrutura, porque a gente tem uma série de profissionais que poderiam estar na regularidade e não estão por falta de políticas públicas, como a de Jaraguá do Sul, para a abertura de empresa. Ora, era um desafio atender a Constituição, e assim nós fizemos. Atendendo a Constituição, nós criamos uma segregação, nós dividimos o caminho de abertura de empresa, onde praticamente 85% das empresas abertas no ano de 2013, senhor presidente, em Jaraguá do Sul, já poderiam ser beneficiadas por essa nova metodologia. 15% fatalmente cairiam no processo um pouco mais demorado, porque depende de licenças ambientais, vigilância sanitária, enfim, adequação predial. Essas vão continuar demorando um pouco mais. Mas a boa notícia é que, para a grande maioria das empresas, o tempo de abertura já está muito menor. E é importante que a gente comemore isso, e cada vitória tem que ser comemorada, como o nosso diretor Márcio sempre diz, por quê? Uma vez trazendo uma grande quantidade de empresas que desnecessariamente passavam pela aprovação ambiental, de vigilância, não precisava, vem para um outro caminho, o tempo de análise de outras empresas que demandam de mais atenção tende a diminuir gradativamente. Lógico, isso é um trabalho que também está sendo acompanhado pelo grupo, que não é só a prefeitura, são os contabilistas, são os bombeiros, e isso faz com que Jaraguá seja, mais uma vez, exemplo no estado de Santa Catarina. Existem casos excepcionais? Possivelmente, existem. E a gente está acompanhando caso a caso.
Importante lembrar, se o empreendedor não tem sua casa regular, o seu estabelecimento regular, não tem habite-se, não tem alvará, não tem toda aquela documentação que a lei exige, lógico, o tempo de abertura vai ser maior. Porque ele primeiro precisa se adequar, senhor presidente, à legislação vigente em nível federal, a nível estadual e em nível municipal. Uma vez atendida essa legislação, o tempo de abertura é rápido. Então, a lei beneficia quem? Ela vai beneficiar aqueles empresários que estão com a regularidade, com o seu local onde vai ser aberta a empresa. E aqui faço a menção à incubadora do empreendedor, que foi uma ação pioneira dessa gestão, senhor presidente, que beneficia os praticamente 2.000 empreendedores individuais cadastrados no Portal Nacional, que estão em Jaraguá do Sul, dos quais apenas 600 estão regulares frente ao município. Os demais 1.400 aproximadamente poderiam estar regulares se houvesse uma política pública de apoio a elas. E assim nós fizemos, por determinação do prefeito Dieter, nós criamos essa estrutura inovadora que é um endereço para que esses empreendedores individuais, pedreiros, eletricistas, pintores, músicos, possam ter um local para a abertura da sua empresa, uma vez que eles não prestam serviço na sua localidade, na sua residência. Então esse endereço fiscal possibilita a esses empreendedores que estão na informalidade, na ilegalidade, a acessar a estrutura do INSS através de uma taxa mínima, contratar até um profissional, possam ter nota fiscal e etc. Então, a incubadora do empreendedor, aliada a essa estrutura de aceleração do processo de abertura de empresas, foram uma vitória que trouxeram a Jaraguá do Sul na semana passada, na segunda-feira, o governador do estado, que através do presidente da JUSESC assinou o convênio com a municipalidade para que fosse lançado em Jaraguá do Sul a nova junta comercial. Assim como na década passada nós tivemos lançado em Jaraguá do Sul Regim, para o estado inteiro, Jaraguá de novo inovou e trouxe para Jaraguá esse lançamento da nova junta comercial. Então, do processo de abertura de empresas é isso. Eu gostaria de ressaltar a importância da gente se debruçar sobre temas como esses, criar um ambiente favorável de negócio em Jaraguá do Sul é imprescindível, porque são essas micro e pequenas empresas, senhor presidente, que geram emprego e renda para a nossa população. Então, nós temos que ter esse cuidado especial para que essas empresas não deixem de ser abertas, vereador Jair, para que a gente não perca essas micro e pequenas empresas. Então, essa ação favorável é voltada a essas empresas. No demais, senhor presidente, eu gostaria de agradecer de novo em nome do Instituto Jordã e todos os técnicos que compõem a equipe e colocar a estrutura toda à disposição de todos os vereadores aqui presentes para tudo aquilo que se fizer necessário de esclarecimentos. Muito obrigado. Presidente, eu espero agradecer a sua presença aqui, trazendo para nós o seu trabalho, as realizações desse trabalho que você desenvolve com uma seriedade, com uma responsabilidade, com uma eficiência muito grande. Eu digo assim porque eu pude já constatar realmente a abertura de uma empresa, uma microempresa em Jaraguá do Sul, que no prazo de 5 dias realmente já foi comprovado, todo o trâmite dentro da prefeitura já foi feito e realmente eu fui acompanhando esse projeto aí. Então, parabéns por isso daí. Uma outra situação que eu quero levantar para o senhor também aqui, esse Jaraguá Gel aqui, né? Muito interessante esse trabalho aqui, esse mapeamento, essa pesquisa, esse levantamento. Rapidamente eu passei aqui, enquanto o senhor fazia a explanação do seu trabalho que você realiza no Instituto Jordan, e que me chamou a atenção realmente é o que eu defendo, o que eu luto e o que eu procuro verificar. E eu quero ver depois as ações que são tomadas em cima deste geomapeamento que nós temos aqui em termos de município. Aonde que aqui eu pude constatar rapidamente a taxa de crescimento dos bairros, eu vou rapidamente falar. Aqui eu vou citar rapidamente alguns, que está aqui em vermelho, alguns que eu defendo, luto e vejo que tem a necessidade emergente que dê atenção aqui. Ribeirão Cavalo, Ribeirão Nereu Ramos, Três Rios do Sul, nós temos aqui Estrada Nova, né? Essa região, Monos aqui também, falando aqui sobre o crescimento, né? Taxa de crescimento dos bairros, 152%. Outro, Três Rios do Sul, 117%. Nereu Ramos, 70%. Isso me preocupa, né? Porque nessas situações devemos levar a infraestrutura para esses bairros também. Uma outra situação que eu também volto no mapa 2.3, com relação à taxa de crescimento dos bairros. Novamente, Ribeirão Cavalo 115, Nereu
48, Terreiro do Sul, 101, e assim levando. Outra situação que eu levo também é com relação à renda, né? A renda per capita, que está ali no mapa 3.1, que me chama a atenção também. Esses bairros que eu citei, muitos deles, é o menor rendimento médio que nós temos na cidade. Então, me preocupa que devemos fazer uma intervenção, vamos dizer assim, um trabalho ali, que a gente tenha melhorias na escola, creches, saúde, segurança, saneamento e assim por diante. Então, esse daqui é um grande instrumento que nós podemos usar em termos de município, que podemos definir as metas e o trabalho que poder ser realizado. Parabéns por esse trabalho, isso deixa claro. Então, vendo assim que o nosso trabalho é nesse sentido mesmo, buscar, né, reivindicando alguma coisa para os bairros de Jaraguá do Sul. Parabéns por esse trabalho, todos eles aqui detalhado, colocando percentual, botando renda, botando isso, botando também as nossas nascentes, né? Então, um trabalho muito bem feito. Vamos fazer ações, parabéns. Algum vereador gostaria também de questionar? Vereador Amarildo Sartre. Boa noite, Benjamin. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem breve, eu acho que até a gente já tratou recentemente, informalmente, sobre esse assunto. É a questão da normatização do PSA, que é o pagamento por serviços ambientais. Nós temos a lei, nós temos as condições gerais em Jaraguá do Sul para que isso venha a ocorrer. Nós temos uma companhia de águas e saneamento que é superavitária, que tem condições de operacionalizar esse serviço, essa prestação de serviço e esse programa para o agricultor e para as propriedades urbanas de Jaraguá do Sul, porque o projeto não contempla só as áreas rurais, mas as áreas urbanas. E nós temos também a condição de manter o homem no campo, de preservar os mananciais e, acima de tudo, produzir uma riqueza fantástica que é a água, para as populações vindouras, futuras, deixar um legado muito grande para que Jaraguá do Sul possa se consolidar como um exemplo na preservação ambiental. Eu gostaria de pedir para o senhor de que forma está sendo encaminhado esse projeto, inclusive eu colocaria aí à disposição do senhor a minha assessoria e algumas pessoas, porque esse projeto foi elaborado por uma equipe, por mim e por outras pessoas aqui dessa casa, a fim de que a gente possa dar celeridade a isso e transformar a realidade local numa realidade preservacionista e com grande sustentabilidade. Eu gostaria da sua manifestação a respeito disso. Vereador, eu considero o projeto que já vem sendo discutido há muitos anos, que é o projeto do pagamento por serviços ambientais, um projeto fantástico. Foi um movimento grande que começou na década de 2000 no Brasil, e Jaraguá abraçou isso, de forma pioneira, presidente. Esse pioneirismo que serve para a abertura de empresas, também do ponto de vista ambiental, foi muito debatido. E o calcanhar de Aquiles dessa estrutura toda é de onde sai o recurso, verdadeiramente. Eu entendo que o projeto deva voltar à pauta, em função da nossa característica física e territorial. A nossa topografia fomenta esse tipo de ação para que nós não tenhamos intervenções mais abruptas nas nossas encostas. A gente sabe que Jaraguá é um fundo de vale, então, quanto mais bem preservadas estiverem os nossos morros, enfim, melhor vai ser a qualidade da água que a gente vai desfrutar. E o pagamento por serviço ambiental nada mais é do que isso, fazer com que os produtores de água, que assim são chamados, senhor presidente, os proprietários de áreas onde há nascentes de água, tenham alguma remuneração pelo fato de preservar aquela área e não usufruir dela para outros fins. Ora, se está previsto na Constituição Federal, através do artigo 225, que é direito de todos o uso do patrimônio ecológico nacional e dever da União e da coletividade preservá-lo, a própria Constituição de 88 já cria esse instrumento, essa base. Agora, a instrumentalização, da onde viriam esses recursos, é que é a grande chave. Eu sei que houve muita discussão acerca disso e
eu coloco a nossa estrutura do Instituto à sua disposição, vereador, para que nós possamos, em conjunto, rediscutir esse tema, trazer esse tema à tona de novo, porque é importante. A gente sabe do caso de Extrema, nós nos conversávamos, Extrema em Minas Gerais abraçou esse tema e foi referência mundial, né? Saiu em tudo que foi jornal, foi muito bacana. Agora, como que Jaraguá pode sair da intenção para a ação? Isso que é o grande desafio. E para isso a gente coloca o Instituto à sua disposição, a todos os demais vereadores, para que a gente possa debater temas importantes como esse, senhor vereador. Obrigado, secretário. Presidente, aliás. Eu só gostaria de dizer, até para uma reflexão, que quando foi criado o projeto e foi feito todo esse ordenamento, nós sempre pensamos que o pagador é a sociedade jaraguense. E o meio adequado para fazer com que a remuneração aconteça é o SAMAI, porque ele vai ser o grande usufrutuário de tudo que vai se colher lá na frente. Agora, o mais importante, os cálculos que nós chegamos, em média, 2% do faturamento líquido do SAMAI para dar a contrapartida inicial, porque não é só dinheiro da sociedade jaraguense que deve estar envolvido, mas é dinheiro do governo federal, dinheiro de ações de empresas que queiram investir na sustentabilidade, na preservação ambiental. Então, nós temos já que fazer uma reflexão de que o compromisso é da nossa sociedade, é do nosso povo e, acima de tudo, de nós legisladores. Vereador Josimar de Lima. Bem, eu queria primeiro lhe cumprimentar e fazer uma pergunta e até pedir, na verdade, um esclarecimento. Eu até comentei com o Márcio antes, eu fui hoje acompanhar uma pessoa, qual eu encaminhei num contador, nessa questão do microempresário. Tu comentou da incubadora, e eu estive lá hoje com um contador, até para cobrar dele. Ele falou, mas vereador, vocês fizeram o lançamento lá da incubadora e tudo tal, eu encaminhei não só essa pessoa que você me pediu, mas eu encaminhei várias pessoas. Mas o problema é que o prédio lá onde está hoje o endereço, não tem licença do bombeiro e não tem habits. Então, aí eu lhe pergunto, que pé que está isso e qual que é, o que está faltando, na verdade? Então, talvez já tenha agora licença, mas hoje ele passou para mim que não tem ainda. Então, eu gostaria de saber do senhor que pé que está isso e como é que está o procedimento dessa situação. Não tem licença do bombeiro, disse. Não tem licença do bombeiro, não sei se o habite é junto, como é que funciona. Senhor vereador, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de convidar, se me permite, senhor presidente, eu sei que essa é uma atribuição sua, mas o colega Márcio Manuel da Silveira, que é o diretor de desenvolvimento econômico, para fazer uso da palavra em conjunto comigo. A tribuna, talvez? Sim, está livre, pode ir. Ô Márcio, só para nós entendermos aqui, a princípio ele disse para mim que não tem licença do bombeiro. E aí também não sei o habite, também se tem alguma coisa a ver ou não. Eu queria que o senhor nos explicasse que pé que está isso. O vereador, senhor presidente, quando nós resolvemos fazer a incubadora naquele local, todas as licenças para a execução daquele local estavam prontas. O que nós fizemos foi um pedido para o bombeiro para que ele verificasse se o local estava adequado para receber a imprensa. E ele disse, olha, foi um risco que a gente correu, mas a gente tinha que fazer isso, porque senão a gente não ia... Depois, mais tarde, alguém ia dizer, não pode ter isso e tal. O Corpo de Bombeiros, então, solicitou umas adequações que a proprietária do imóvel, que não é um imóvel público, é um imóvel alugado, que ela fizesse as alterações necessárias. E ela está fazendo as alterações que o Corpo de Bombeiros solicitou. Para a moradia, esse é um caso da legislação bomberil, vamos chamar assim. Para a moradia, eles não têm as mesmas, a legislação não tem a mesma exigência que tem para que você abra uma empresa. Por isso que quando você tem, por exemplo, mora numa casa e você tem lá você tem o habite lá também tem, você tem o habite, tem a licença de bombeiro e tem tudo, e quando você quer transformar a sua casa num escritório, por exemplo, de uma empresa, como é o caso que foi citado aqui de um representante comercial, na verdade, ele não vai exercer a função naquele local, mas se você quiser transformar, o habite de bombeiro muda.
Então, você tem que fazer uma série de adequações. E é o que a proprietária está fazendo, essa série de adequações. E ela tá, então, fazendo essa adequação. Nós adiamos o edital de lançamento. Então, nós não fizemos o edital de lançamento. O que nós fizemos foi, nós aprovamos aqui nessa casa, preparamos o edital de lançamento e a gente adiou o edital de lançamento até que ela fizesse essa adequação. Não seria coerente da nossa parte, vereador, que a gente fizesse a abertura de empresa no local que não estava adequado com a norma do bombeiro. Embora a legislação diga, se tivesse gente morando lá, não tinha problema. Mas nós pedimos, por prudência, que isso fizesse. Então, por isso que está esse atraso nesse sentido. Ela esteve conversando com o bombeiro essa semana passada. O nosso pedido, ela esteve conversando com o Corpo de Bombeiros para que essa adequação fosse mais rápida. Márcio, tem um prazo para a conclusão, para já estar legalizado, para as pessoas poderem já dar encaminhamento nessas empresas? Vereador, como ela fez essa solicitação para o Corpo de Bombeiros, eu posso lhe encaminhar amanhã a resposta, porque eu preciso saber dela aquilo que ela realmente combinou com o Corpo de Bombeiros. Eu não tenho prazo aqui para o senhor, porque são adequações mínimas. Vou dar um exemplo para o senhor. A recolocação de um botijão de gás que não devia estar no lugar, ela vai ter que fazer. Então, são coisas mínimas que ela vai fazer essa adequação. Então, o prazo eu posso lhe passar amanhã, eu passo em forma de ofício para essa casa. Obrigado. Agradeço a sua explicação, Márcio Silveira. Vereador Eugênio José Jurasek. Uma boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer pelo bom trabalho que fizeram com nossos avicultores. Foi uma pesquisa, a gente foi a Florianópolis, teve várias cidades e nós apresentamos um bom trabalho. Com esse trabalho, a gente já conseguiu, são 30 avicultores, 400 mil frangos já estão indo para abate. Então, se não tivesse trabalho na mão, com certeza, a gente não teria êxito no trabalho. Então, parabéns. Já pedi para você também, para que se façam, para ver o quanto custa uma caixa de banana, hora homem, hora máquina, porque nós temos que trabalhar em centro de pesquisa. Como que a gente vai negociar agora o preço de uma caixa, a gente não sabe hoje o custo total, desde a embalagem até o final da produção. Então, hoje a gente não sabe o custo, quanto vai de adubo, então gostaria que fizesse essa pesquisa para a gente ter em mãos para dar continuidade ao trabalho. Muito obrigado pela atenção. Vereador Pedro... desculpa, então... Se me permite a palavra, presidente, obrigado. Vereador Eugênio, obrigado pelas palavras. A gente agradece. O papel do Instituto é exatamente esse, gente. O Instituto de Pesquisa e Planejamento, ele serve para ser um apoiador dessa casa, da Prefeitura Municipal, da sociedade, para a tomada de decisão. Então, assim como nós fizemos com o estudo sobre o cluster da avicultura, a cadeia avícola de Jaraguá do Sul, que sofreu um forte impacto com a saída da Seara, senhor presidente, nós podemos fazer outros estudos que ajudem não só a população que está sofrendo um impacto econômico, social, mas também, como muito bem o vereador Arlindo, o presidente, disse, para que essas informações sirvam para a tomada de decisão. Numa rápida olhada, o vereador Arlindo já fez um diagnóstico em 3 páginas de quais são os bairros que têm maior taxa de crescimento, tanto populacional quanto de residências, e quais são os bairros de menor renda per capita. Para isso que serve a informação. A informação, eu dizia isso para um jornalista, colega jornalista hoje, a informação é tão boa quanto melhor for feito o uso dela. Então, que nós cumpramos nosso papel enquanto Instituto de Pesquisa e Planejamento, auxiliando os senhores e senhoras em materiais técnicos para a tomada de decisão. Obrigado, presidente. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, parabenizar o Instituto por estar planejando o município, né? Nós precisamos trabalhar em cima de planejamento e é importante que todas as administrações continuem. Só bem rápido, nós comentamos muito sobre abertura de empresa, e eu não sei se foi comentado, quando se dá entrada dos papéis para abertura de uma empresa, normalmente fica parado que faltou um documento, faltou outro, então eu queria que o senhor explicasse sobre a filtração dessa documentação. Eu vou lá hoje da entrada da minha empresa,
eu levo a documentação e tem uma pessoa já preparada lá que ela vai olhar toda a documentação, ela não vai dar entrada sem dizer, ó, faltou esse documento. Quando ela dá entrada, realmente é porque está toda a documentação. O senhor só explicar sobre isso, ou o Márcio, né, que falou muito sobre essa referência que é importante. Vereador Pedro, obrigado. Eu vou tomar a liberdade de fazer a menção a esse item. Esse item é um dos 11 itens do caderno de medidas, senhor presidente, senhor vereador. Ora, se a documentação para abertura de empresa não é completa no ato do seu protocolo, não faz sentido que o protocolo receba. Não se ganha tempo. Isso só atrasa o poder público e todos os órgãos envolvidos no processo de análise. Então, uma das ações tomadas, já em julho do ano passado, quando o caderno de medidas foi lançado, foi modificar o processo de protocolo da Prefeitura Municipal, onde há uma lista mínima de documentos que devem ser protocolados na abertura de empresa. Caso aquela lista não esteja completa, o protocolo nem recebe aquela documentação. Ou seja, o tempo de abertura só começa a correr, de fato, quando a lista está completa, devidamente protocolada no município de Jaraguá do Sul, através da sua estrutura de protocolo. Então, assim como demais órgãos públicos, tanto em nível estadual quanto federal, a Fátima, senhor presidente, é um caso, a Fundação de Meio Ambiente do Estado não recebe o processo de licenciamento ambiental se toda a documentação não conferir com a lista que consta no SINFAT. Então, essa adaptação de boas práticas do que já acontece em estruturas públicas é um dever da municipalidade, e é isso que nós fizemos. Então, um dos itens da lista de 11 itens é exatamente essa, a triagem no início, para que nenhum órgão sofra com interrupção do processo de análise de abertura de empresas. Eu acho que é isso aí. E essa triagem é feita por uma pessoa que já entende, porque quando dá entrada, ela tem tudo. Obrigado. Vereador João Alessio Famuncini. Boa noite, Benjamin. Tudo bom? Eu só realmente queria colocar um pouquinho sobre o MEI, que foi realmente uma luta de 2013, né? A gente procurou, né, o Márcio naquela oportunidade, que deu maior atenção, né, para que realmente isso acontecesse, junto com o Matheus, junto com você, e toda a tua equipe lá realmente, porque isso é muito importante também para aquelas pessoas que moram em bairros de loteamentos irregulares. Foi isso realmente que a gente, naquela época, a gente, né, procurou. O Instituto foi em relação a isso para tentar conseguir dar um jeito para essas pessoas realmente que têm essa dificuldade de estar montando sua empresa. Só a questão a hora que tiver tudo ok, tá ali que pode já ser aberto, mandaria um ofício para a Câmara de Vereadores, para a gente inclusive estar até, né, falando na tribuna em relação a isso, para todos os vereadores saberem daí que está tudo ok, porque realmente todos os dias vem pessoas perguntando para nós, a gente realmente não, a gente está mandando lá, eles voltam, não está funcionando ainda. Tá só questão de informes, até de nos ajudar como vereadores, dando um toquezinho para a gente daí, tá? Obrigado, vereador João. Só fazer o registro, senhor presidente, do envolvimento do vereador João Fiamoncini nesse tema desde o início. Foi uma das primeiras pessoas que também nos procurou para que a gente, lógico, tivesse o enfoque especial nas micro e pequenas empresas que são abertas, cujo imóvel não está regular frente à legalidade prevista nas esferas federal, estadual, municipal, mas reconhecer o seu trabalho, vereador João, junto à nossa equipe toda e todos os demais envolvidos. Obrigado, registrar o meu muito obrigado a esse seu envolvimento. E dizer complementarmente que os micro e pequenos, aliás, os empreendedores da micro e pequena empresa representam mais de 90% das empresas do Brasil. Então, elas merecem esse enfoque especial, esse enfoque que está sendo dado pela atual gestão. Então, só deixar registrado o envolvimento da equipe toda do Instituto com o foco na micro e pequena empresa, senhor presidente. Obrigado. Senhor Benjamin, suas considerações finais, que nós temos outro convidado. Só agradecer a todos os vereadores, vereadora Natália, obrigado a todos os presentes, e agradecer novamente à Casa pela disponibilidade de última hora de vir fazer esse relato, e colocar toda a estrutura do Instituto à disposição dos senhores e senhoras para aquilo que se fizer necessário para os estudos, para os esclarecimentos. Muito obrigado. Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Rafael Rocha Lopes, procurador-geral do município, para fazer suas considerações nos termos solicitados através do ofício número 171 de 2014.
Senhor Rafael, 10 minutos para expor e falar. Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, colegas e amigos advogados, membros do Ministério Público, colegas das corporações da Polícia Civil e Militar aqui presentes, demais munícipes, agradeço a presença de todos aqui, aos jornalistas especialmente. Quero começar, presidente Arlindo, agradecendo por esse espaço e por essa demonstração de democracia, já que houve menção ao meu nome, o senhor prontamente, desde as conversas de ontem, permitiu que eu viesse aqui conversar com os senhores vereadores, esclarecer algumas dúvidas que surgiram, sempre com o intuito e unicamente com o intuito de preservar a advocacia, especialmente a advocacia pública, e a boa relação que sempre houve ou deveria haver entre todas as entidades e instituições. O senhor vereador Jair Pedre, como tem uma esposa advogada, sabe dos percalços que nós passamos, advogados de maneira geral, e a doutora Sheila, professora também, que pode entender a agonia dos advogados de maneira geral, quando há alguma menção não muito honrosa ou completamente desonrosa em relação aos nossos profissionais. Houve na semana passada algumas manifestações, eu poderia dizer um tanto jocosas, um tanto pernósticas, desnecessariamente sarcásticas contra o procurador, contra a Procuradoria Geral do município e, consequentemente, contra toda a classe dos advogados. Eis que a classe dos advogados, aqui representada por um bom número, e faço referências especiais à diretora Luciana Mortari e ao conselheiro estadual Mário Felipe Filho, e assim como os decanos no momento, e que não fiquem bravos comigo, os nossos advogados mais experientes, Osmar Graciola e Mário Felipe Filho, meus ex-sócios, Sérgio Guckenbecker, Fernando Buzarello, Renato Flesch. E essa agonia que foi me reportada aos procuradores, pelos procuradores municipais, a maioria aqui presentes, os que conseguiram se desvencilhar dos seus compromissos e com os quais conversamos muito a respeito da situação ocorrida, me fez solicitar, senhor presidente, essa presença aqui, por conta de uma interpretação de lei. Não vou usar do mesmo expediente de falta de educação, que como filho de professora e contador, com muito orgulho, e a doutora Natália me entende, a professora Natália me entende, o quanto é importante um professor na vida de uma pessoa, principalmente na vida dos seus filhos, o próprio professor Arlindo, neto de pedreiro, bisneto de pescador, os quais passaram seus exemplos, cada um para os seus filhos, e eu tento fazer isso com a minha filha, que é talvez o que mobilize todos os meus atos e que limite todas as minhas ações com relação ao que eu quero de certo e ao que eu quero alcançar no futuro, não só para ela, mas para toda a comunidade. Pois bem, me sinto bastante honrado de estar na casa mais sagrada que existe, que é a Casa das Leis. Que me perdoem os promotores, que me perdoem os delegados, os magistrados, não, os secretários aqui presentes, Benjamin, que muito bem apresentou aqui o seu programa. Não é o Paço Municipal, não é o Fórum, não é a delegacia, não é o novo prédio do Ministério Público que está se concluindo, é a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, é o Congresso, porque daqui saem as leis e daqui se espera
efetivamente do legislador uma postura digna e um trabalho de fiscalização, que os senhores muito bem fazem, e um trabalho de dedicação na busca do que é o melhor para a sociedade. Aqui a maioria dos vereadores já frequentou a minha sala, já trocou ideias, alguns mais, outros menos. Até o vereador Winter, um dia desses, nos encontramos numa costelada, o senhor lembra, vereador? E lá trocamos muitas ideias de como anda a administração, de como foram as administrações anteriores. Discordamos algumas coisas já há algum tempo, né, vereador Winter? Mas sempre mantivemos, até onde eu saiba, respeito mútuo. Pois bem, disse muito sobre o que pode, o que não pode, o que é e o que não é permitido a respeito da legislação eleitoral. E, por impropérios, no meu ponto de vista, foi dito que esse procurador e essa procuradoria aqui muito bem representada não tinha competência suficiente para interpretar a lei. Ora, o que é interpretar a lei? O que é hermenêutica? É justamente esse exercício de tentar compreender o que o legislador quis. Eu posso não concordar com a interpretação dos outros, mas eu vou ouvi-las. E não vou achincalhar ninguém porque pensa diferente de mim. A doutora Ariane, não sei se está aqui ainda, também já teve alguns entendimentos divergentes dos meus, e nem por isso, em nenhum momento, trocamos qualquer tipo de farpa. A nobre assessora jurídica da Câmara de Vereadores. E no caso específico da legislação eleitoral que estamos discutindo, se nos reportarmos ao artigo 73, parágrafo 10 da lei, lá ela diz que nas eleições não são permitidos repasses de verbas. Ela não especifica se essas verbas ou se essas eleições são estaduais, federais ou municipais. E ainda que eu discorde do posicionamento dos tribunais regionais eleitorais, é o entendimento de que isso se aplica independentemente da circunscrição do pleito. Trouxe até, se o senhor me permitir, presidente, um acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que, claro, para não ser enfadonho demais, vou ler apenas um trecho. Referindo-se justamente ao dispositivo que eu mencionei. Da leitura do referido dispositivo, possível inferir que a vedação prevista na normativa em questão alcança os administradores das 3 esferas do poder, pois se refere à administração pública em geral. Aparentemente, e de lege lata, a norma é restritiva, sendo importante destacar que as exceções, quando existirem, devem estar expressamente nela contempladas, especialmente se tratando de norma sancionatória. E aí o relator, Dr. Rafael Orne, à época no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, trouxe os ensinamentos do professor Djalma Pinto. Algumas condutas vedadas somente são direcionadas para os agentes públicos da circunscrição do pleito, isso é fato. Outras são de obediência de todos os gestores públicos, independente, senhor presidente, de tratar-se de eleições para os cargos eletivos da União, Estado, Distrito Federal ou município, cujos pleitos eleitorais ocorrerem em épocas distintas. Quando a lei quis restringir a conduta vedada à circunscrição do pleito, federal, estadual ou municipal, assim o fez expressamente, a exemplo do que ocorre com os incisos 5 e 6, ambos do 73 da Lei de Eleições. No silêncio da norma, em ano eleitoral, aplica-se a conduta vedada aos agentes públicos de todos os entes federativos. A exemplo do que ocorre com a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. Artigo 73, parágrafo 10 da Lei de Eleições.
Com essas considerações, conheço a consulta e a ela respondo que a conduta vedada prevista no referido artigo não contém restrição quanto ao seu alcance. Ou seja, senhores vereadores, senhora vereadora, é aplicável, independente da circunscrição do pleito, a todas as esferas. É o que diz a lei na interpretação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, é o que diz a lei na interpretação do Tribunal Regional de Minas Gerais, é o que diz os consultores da Anvale. Inclusive, na noite de ontem, coincidentemente, discutimos o assunto com o Dr. Marcos Probst, consultor da Anvale, e ele confirmou para os vereadores presentes na reunião, os vereadores da base. Ou seja, podemos concordar ou não com essa interpretação. Particularmente, não me parece a mais simpática do ponto de vista jurídico. Mas é o que os tribunais estão fazendo. E qual é a função da Procuradoria, afinal? Qual é a função do Procurador-Geral? Zelar pelo erário, zelar pelo cumprimento das leis, zelar pela proteção dos administradores, gestores, inclusive prefeitos, secretários. Posso exceder mais um pouquinho, presidente? Um minuto. Um minuto. E essa é a minha função. E essa é a função da Procuradoria. E essa é a função dos procuradores municipais. Essa é a função de todo advogado que tenta transparecer para os seus clientes qual é a posição vigente. O advogado não define, o advogado não faz opção do ponto de vista de gestão administrativa. Ele orienta. Diga-se de passagem que, com relação aos bananicultores, nada passou pela Procuradoria. Desconheço qualquer ofício que tenha vindo da Procuradoria. Muito provavelmente, nós nos manifestaríamos de maneira contrária se não preencher os requisitos. E quais são os requisitos? Calamidade, estado de emergência, programa social previsto em lei e já em vigência no ano anterior, já em prática no ano anterior. Ou seja, senhores vereadores, senhor presidente, senhores secretários, poderia falar aqui muito mais. Gostaria de fazer enaltação aos procuradores extremamente dedicados, como poucos advogados que vi na minha vida, os procuradores municipais, que trabalham muito além do horário para conseguir manter o mínimo de circulação dos processos e pareceres no município e de acompanhar a enxurrada de questionamentos que nós recebemos. Todos os senhores, ou quase todos os senhores, já conversaram comigo a respeito de diversos assuntos e sempre estará a porta da minha sala aberta para tanto. Assim, tentando respeitar o horário que o senhor me concedeu a mais, senhor presidente, deixo aqui esclarecidas as motivações da minha vinda para cá. Espero que tenha contribuído com a discussão a respeito da interpretação da legislação eleitoral, concordemos com ela ou não, pratiquemos ou não, podemos discutir a qualquer momento, se quisermos. Podemos tentar convencer nossos legisladores a aprimorarem a lei para fazer do jeito que entendemos ou que entendamos mais adequadas. Então, senhor presidente, fico à disposição, como sempre fiquei, fica a Procuradoria inteira à disposição, como sempre ficou. Agradeço os advogados aqui presentes mais uma vez, especialmente os advogados da Procuradoria-Geral do município, e especialmente ao senhor por ter nos concedido, porque estou falando em nome da Procuradoria-Geral do município, esse momento de esclarecimento para a Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Só gostaria, senhor Rafael, só um minutinho, só fazer umas colocações também, senhor Rafael, com relação à sua fala inicial, com relação, eu acho que em nenhum momento, nenhum vereador insultou os advogados, os promotores, que fosse dessa... Procuradores.
promotores, o senhor falou no início. Não, os promotores Bem, apenas fiz uma referência pela presença. Então, acho que em nenhum momento assim foram insultados os advogados, assim, o meu entender. Então, só quero levar em consideração que foi falado aqui nesse momento, o nobre vereador questionou sim a lei, porque o entendimento que se tinha antes podia, e essa lei também é uma lei nova. Segundo eu tenho informação, 2010, e é a primeira vez que vai ser aplicado em âmbito nível municipal. A lei de Porque 2009 e não posso falar pelas outras Isso. gestões. Porque, na realidade, vendo a lei que era desde 73, aonde que foi modificado algumas coisas em 2009, 2010. E sempre foi feito, e o questionamento foi em cima disso. O que vale, o que não vale. Interpretações à parte. Se o senhor me permite, a partir do momento que se cogita a incompetência, que no jargão popular pode ter várias interpretações, e se sugere que se empreste o departamento jurídico da Câmara, porque o departamento jurídico do Paço não dá conta do recado, com essas ou outras palavras, há sim um desconforto naqueles que são atingidos, e foi esse o desconforto que a minha equipe me transpareceu, me mencionou. Ok. Então, agradeço. Por favor, manifestação, por favor. Por favor. Algum vereador tem um questionamento? Vereador Jair Pedrinho. Muito bem. Doutor Rafael, o senhor fez até menção à doutora Sheila, minha esposa, sua colega de faculdade, que por sinal é minha segunda esposa, a primeira também era advogada. Sim. E de advogado não escapo. Não sei se isso é sorte ou não. De advogado não escapo. Mas eu quero dizer para o senhor aqui, se o senhor me permite, doutor Rafael, eu gostaria de aproveitar todo o seu conhecimento jurídico e lhe fazer um pequeno questionamento dividido em 3 partes, mas que o senhor fosse muito, por gentileza, e que não diz respeito ao discurso da última sessão dos vereadores. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor de ordem administrativa. Nota de empenho é um documento oficial. Sim. Nota de empenho, sendo um documento oficial, pode ser adulterado ou rasurado de alguma forma? Não. Nota de empenho pode ser realizada, por exemplo, após o evento realizado pela administração pública? Em tese, não. Então tá. Eu só quero completar para o senhor responde todos os meus questionamentos. Se eu souber, eu não conheço tudo. Não, mas são esses questionamentos mesmo, sim, sim. São esses. Eu fiz um pedido dias atrás aqui de informações da Schützenfest, e que mais da metade, para não dizer quase a totalidade, tinha documentos oficiais, rasurados, alguns adulterados, vencimentos, por sinal, e grande parte dos empenhos da Schützenfest, todos eles, grande parte feito no mês de novembro, no final de novembro, quando a Schützen já tinha acabado há 45 dias atrás. E eu não duvido da sua capacidade técnica, doutor. Eu lhe falo isso com muita franqueza. Eu lhe conheço e sempre tive um excelente relacionamento com o senhor. Eu só penso que o seu conhecimento, nós temos que achar uma alternativa para expandir um pouquinho para os setores da administração pública de forma mais concreta, até para não colocar o nome do prefeito em situações embaraçosas, constrangedoras, até de ordem legal. Porque os documentos oficiais que essa casa aqui recebeu, empenhos com vencimento alterado, com empenhos do final de novembro, né, eu não entendo e não vejo legalidade nesse fato. Então, eu não estou te questionando, doutor, Sim. eu estou somente dizendo que todo o conhecimento que o senhor tem, eu acho que os secretários deveriam, quem sabe, aproveitar um pouquinho mais o senhor para que não ocorra esse tipo de coisa, porque a ilegalidade é escancarada e de forma absurda.
Obrigado, doutor Rafael. Vereador Jair, não conheço os documentos, não vi os documentos efetivamente, mas penso que podemos verificar o que for preciso, a Procuradoria ajudará, embora acredito que esteja em boas mãos aqui a avaliação e a interpretação dos documentos que os senhores receberam. O vereador Amarildo Sartre. Boa noite, senhor procurador. Boa noite, vereador. Em primeiro lugar, um meia-culpa à Procuradoria-Geral do Município, na pessoa. Eu vou citar 3 nomes, e no citar esses 3 nomes, eu abraço toda a Procuradoria-Geral do Município. Eu cito o Eduardo Marqua, eu cito o Benedito, eu cito a Andréia, e aí vai. Vejo alguns decanos do direito em Jaraguá do Sul, e aos quais eu devoto total apreço, porque se eu devoto apreço à Procuradoria e ao jurídico dessa casa, devoto apreço aos advogados. Em hipótese alguma, eu tentei atingir a UAB. Aliás, pelo conhecimento que tenho, quando o senhor assume a Procuradoria-Geral do Município, o senhor nem a carteira da ordem mantém. Mantenho, sim, senão não posso advogar, vereador. Eu digo, mas não mantém nas prerrogativas normais. O que o senhor tem, e aí eu gostaria de falar com muita tranquilidade e com muita hombridade, olhando para o senhor, que é do jeito que eu gosto de fazer as coisas, porque não me agasalho na covardia e nem na sacanagem. Digo para o senhor que a nós, aqui nesta casa, o nosso entendimento é diferente do seu. O senhor interpretou as coisas até o muro e nós pulamos o muro, fomos além do muro. Então essa Procuradoria interpreta dessa forma. Vários outros pareceres apareceram, inclusive do IBAN, que não é um instituto qualquer, é o que norteia as câmaras de vereadores do Brasil, em vários momentos. E um deles diz, a respeito desta questão da legislação eleitoral, que diz que tais restrições, contudo, só se aplicam na circunscrição de pleito. Nas eleições presidenciais, a circunscrição será o país. Nas eleições federais e estaduais, o Estado. E nas municipais, o respectivo município. De maneira que onde não houver eleições, não há que se falar em vedações de ordem administrativa. Mas a própria FECAM é divergente em vários momentos, porque a FECAM, em determinados momentos, apresenta lá em tela vários argumentos que direcionam para o repasse. E a questão fundamental que se posiciona agora, e eu não sou advogado, gostaria até, eu acho que essa é uma frustração minha, porque não tive tempo de fazer a faculdade, só de trabalhar, de dizer que o que está no bojo de todo esse contexto é que a questão não é o repasse em si, é o repasse de forma eleitoreira. A eleição não é municipal. O que a Dilma vai ganhar com os 60 mil reais que vão ser repassados para Abajas, lá no Ribeirão das Pedras? O que o Raimundo Colombo vai ganhar com isso? O que nós podemos pensar é que quem vai ganhar é o prefeito de Tirinhansen, que tem um compromisso com a agricultura de Jaraguá do Sul. Isto sim. O que vai ganhar é a sociedade jaraguaense, quando tem 250 famílias que sobrevivem desta atividade. O que é mais importante também, não é só a questão hermenêutica, não. É a questão de preferência. É a questão de avalizar alguns fatos. E eu me pergunto aqui, porque a nós chegou em 2013, por exemplo, um problemão que nos causa dor no fígado, que é a celebração do convênio para o Carnaval de 2013 entre a Fundação Cultural, a Prefeitura Municipal e o Moconeve.
Se a gente tivesse dormido de touca em 2014, senhor procurador, nós teríamos entrado de novo. Lá está no Ministério Público isso, porque há total inconstitucionalidade nesse repasse para esta associação, e isso está sendo apurado. Ora, se para estas instituições, especialmente o Carnaval 2014, 80 mil reais foram repassados para premiação sem edital prévio, isto pode ocorrer? O senhor acha que este legislador, que este vereador não vai ficar indignado? Fica sim, vereador Winter. Por quê? Porque o guardião desta questão é o senhor. Porque quem abre ou fecha as portas para a legalidade ou a ilegalidade é o senhor. O senhor é que coloca o prefeito e a administração no caminho certo ou no caminho errado. E quando eu me reportei ao senhor, por quê? Porque eu imagino que Jaraguá do Sul queira alguém que resguarde com total lisura, com total zelo a administração pública que está instalada. Nenhum desses que está aqui está sem autorização do povo. Nós fomos autorizados em outubro de 2012, a estarmos aqui. E o prefeito Dieter Jansen também. E, por consequência, o senhor também, porque o senhor é um servidor público que foi escolhido e indicado para ser o porta-voz da legalidade de Jaraguá do Sul. E eu vejo projetos como o Xoxo 10, ação descontínua, pois teve a sua aprovação, tá? A aprovação do projeto de utilidade pública em 2013. E daí vão me dizer assim, mas é verba federal, é verba do FIA. Pior ainda, porque daí sim está fazendo campanha para Dilma, vereador João. Está utilizando o recurso do governo, né, cara? Aí o pau pega, né? Daí o bobinho aqui tem que aprovar. Então nós temos uma série de outras coisas que nós damos guarida. Por exemplo, obras em RI, Pedro Garcia. Meu Jesus do céu. Aí o pau pega. Paga com recurso do município, porque o salário do servidor é pago pelo município. A hora-máquina é paga pelo município. A areia que vai lá é paga pelo município. Onde é que está a lei que diz que pode? E eu estou aqui me prevenindo disso. E só estou dizendo para o senhor, e vou dizer com total transparência, faça, senhor procurador-geral do município, uma varredura em atos que comprometem a possibilidade de um bom governo, de um grande homem, de um grande caráter que se chama Dieter Jansen. E vamos nós dois aqui, aí eu queria fazer um pacto com o senhor, não quero ser ruim com o senhor não vai perder o sono comigo. Está todo aqui, ó, um grupo de advogados, e tudo aquilo que tiver dúvida, vamos começar a mandar para eles. Vamos começar. Vamos começar pelo projeto do Carnaval, para eles fazerem uma análise. E eles vão dar um jeito. E eles vão ver que estão certo ou estão errado. Então, o que eu quero dizer para o senhor, que aqui não é um debate político, é um debate sobre a legalidade dos fatos. Talvez eu tenha me exaltado, porque eu sou um italiano meio criado na pólvora, sei lá que jeito que eu sou, mas em todo caso eu só quero dizer, Pedro Garcia, que a nossa vontade é de acertar, vereador João. E não se acanhe, vereador. O dia que eu estiver ali na tribuna, não fica com medo de dar uns pau em mim, porque eu não tenho medo de cara feia. Tá? Não, o senhor fica quietinho quando eu vou lá. Mas por trás o senhor fala um monte de porcaria. Então vamos caminhar, vamos fazer as coisas certas. Posso me manifestar, presidente? Bom, fiz minha faculdade trabalhando. Isso não impediria ninguém a fazer faculdade. Por favor, sem manifestações, por favor. Minha última intenção aqui é fazer discurso político ou discussão política, porque isso está completamente fora da minha alçada. Para isso temos os vereadores, para isso temos os prefeitos, para isso temos os secretários.
que tem um viés político. A Procuradoria como a Controladoria, e aqui temos o exemplo até do Instituto Jordan, que tem um técnico, não tem essa intenção puramente política, embora queiramos, obviamente, ajudar o gestor e ajudar os vereadores. Me espanta toda essa indignação do senhor contra a minha pessoa, não sei por que motivada, principalmente se o senhor se recordar quando nós nos conhecemos. Nos idos de 2010 ou 2011, não sei se a vereadora Natália vai se lembrar, quando o senhor me convidou para uma reunião junto com a vereadora Natália e o vereador Jean, à época, reclamando do assédio que estava recebendo do Poder Executivo na época. Citando nomes, a dona Cecília, a doutora Fedra, suas manifestações foram de solicitar à OAB, e eu estava como presidente da OAB à época, de um apoio institucional, juntamente com o atual presidente da OAB, na época vice, doutor Romeu Piazeira, e o nosso presidente da Moralidade Pública, o doutor Sábio Piazeira. Me surpreendeu mais ainda quando, semanas depois, o senhor mudou de barco. Mas isso não é problema meu. Isso, de fato, não é problema meu. Mas me surpreende que, num determinado momento, o senhor considerou todo o respaldo da OAB para o apoio, e hoje o senhor entende que isso se perdeu no tempo. De qualquer maneira, todos os procuradores que aqui estão, e mesmo muitos que aqui não estão, mas que mandaram e-mails, mensagens de apoio e de indignação, têm também porta aberta na prefeitura, e muitos deles já me foram questionar algumas coisas, como eu acredito, tem a presidente porta aberta aqui para acompanhar os trabalhos e questionar os senhores. O próprio vereador Jair Pedro é um vereador que acompanha discussões de diversas naturezas e conhece. A sua assessora, a doutora Aline, extremamente competente, foi minha aluna na faculdade, e tanto que está aqui orientando o senhor. E, por conta de todas essas questões, obviamente, não sou onipresente, gostaria de estar, não sou onipotente, não posso ver tudo, não posso fazer tudo. Algumas coisas passam adiante sem passar pela Procuradoria, talvez não devessem, mas não posso controlar absolutamente tudo. Tenho uma equipe mais enxuta do que deveria ser, que dá o sangue para zelar pelo município de Jaraguá do Sul. E, repito, ficam as portas abertas, e o senhor, quando quiser conversar comigo, pode conversar lá. Se seus achaques foram apenas contra mim, tenho certeza que os procuradores vão ficar mais aliviados. Não são, senhor procurador, não são só achaques, não são coisas, são vontade de trabalhar e vontade de acertar, mais do que o senhor imagina. Isso todos temos. Tá. Vereador João Alessio Fanoncini. Só uma colocação, até ontem, naquela conversa que a gente teve lá ontem com os vereadores, o doutor Marcos Frey-Prost, é meio ruim falar em alemão, ele foi bem, nas palavras dele, foi bem fanático. Não pode ser dado recurso de janeiro de 2014 para entidades, a não ser que foi a própria PAI, esse tipo de entidades pode, mas que nem esse que foi feito em 2013, e não foi feito em 2013, foi feito em 2014, não pode. Então, ele foi bem categórico no que ele falou, não pode, não pode, não pode. O doutor Rafael realmente está lá para defender a administração pública, eu acho que está no papel dele realmente. Se lá atrás realmente estavam fazendo coisas erradas, que hoje estão pagando. Hoje estão pagando por feitas as coisas erradas lá atrás. E sobre as RI, vereador, isso é questão de interpretação, tá? Porque hoje nós temos 150 loteamentos mais ou menos irregulares em Jaraguá do Sul, tá? E todos esses loteamentos irregulares são todos RI. Então, se não for para não ter nenhuma benfeitoria nesse loteamento, então não pode ter patrulhamento, não pode ter macadamização, não pode colocar tubulação. E todos os dias a gente vê indicações feitas aqui, inclusive, para as RI, para loteamentos irregulares. Porque assim, a gente vem de bairros, tá? Para vocês terem uma ideia onde é que eu moro, são 7 loteamentos, são 8 loteamentos, 7 são irregulares. Tá? Então tem que ser feito
A gente sabe que se for realmente para pegar na lei, realmente, não pode. Mas o que nós vamos fazer com 150 loteamentos irregulares em Jaraguá do Sul? Que isso aconteceu não por culpa desses moradores, mas pelas administrações anteriores, que faziam as coisas erradas, e hoje estão aí pagando por isso. Então nós, como somos vereadores, nós vamos pedir voto para essas pessoas. Para essas pessoas que moram nas RI, nos loteamentos irregulares, e quando a gente vai lá pedir voto, eles pedem a nossa ajuda. Pedem. E hoje estão nos cobrando, que é o direito deles, são eleitores, não estão morando no loteamento legalizado, não estão, mas porque culpa de administrações passadas que fecharam o olho para tudo, e hoje nós temos que pagar realmente, eles não têm culpa. Quando eles vieram para Jaraguá do Sul, 20, 30 anos atrás, eles foram procurar esse lugar, ninguém orientou para eles, não compra, que tu nunca vai ganhar escritura, não. Inclusive, na prefeitura, quando você ia lá, não pode comprar que já vai ser legalizado. Isso dá 15, 20 anos e até hoje não foi. E nós vamos deixar essas pessoas sem nenhum tipo de benefício? Eu como vereador, não. Eu não vou deixar eles sem nenhum tipo de benefício. Eu acho que nós temos que realmente ajudar eles. Parceria, claro, com a administração e os moradores, eu acho que tem que dar um jeitinho de nós resolver isso aí. Obrigado, presidente. Eu agradeço a sua presença, Dr. Rafael Rocha Lopes. Se o senhor quiser fazer as considerações finais, 30 segundinhos. Rapidamente, quero mais uma vez agradecer a oportunidade, em meu nome, em nome da Procuradoria. Quero agradecer o apoio que eu recebi dos empresários, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, dos advogados. E, mais uma vez, reafirmar que essa equipe que eu tenho de procuradores municipais é extremamente zelosa e eficiente e deixar à disposição a Procuradoria em todos os seus canais para qualquer tipo de conversa ou debate que for necessário. Muito obrigado, presidente. Agradeço. Está livre a palavra. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, munícipe que nos acompanha, como eu falei no começo, nós tínhamos umas datas importantes no mês de abril. E no dia 4 de abril, sexta-feira, nós comemoramos 80 anos do decreto que criou a comarca, o Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul. 80 anos. E para isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu já quero dizer que estou entrando com um requerimento para uma sessão solene em homenagem aos 80 anos da criação do Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul. Hoje eu estava em audiência com o juiz, doutor Rafael Mas dos Anjos, tem uma extensa programação, e essa programação, senhor presidente, ela vai de maio até julho. Nesse período será marcado essa audiência pública. Eu tenho também um trecho que eu vou ler aqui, muito importante, escrito pelo juiz Rafael Mas dos Anjos, o atual diretor do Fórum, e ele pegando esse trecho, esse texto que ele passou para nós, muito importante. Texto elaborado pelo magistrado por ocasião do aniversário da unidade jurisdicional. No dia 4 de abril de 1934, há exatamente 80 anos, o decreto estadual 569 criava a comarca de Jaraguá do Sul, atualmente composta pelo município sede e também por Corupá. A instalação ocorreu em um mês e 6 dias depois do dia 10 de maio de 1934. Passado 8 décadas, não poderíamos deixar de registrar com alegria marca tão expressiva. Afinal de contas, trata-se de cidade exponencial de Santa Catarina, que ocupa o 9º lugar no que se refere à população e o 4º lugar em termos de valor adicionado, riquezas gerada e distribuída, e também em índice de retorno do ICMS. É, sem dúvida, um importante polo industrial e tecnológico do Estado. Na verdade, quando criada a comarca, Jaraguá do Sul ainda não possuía toda essa pujança econômica. Dados do IBGE indicam uma população em 1940 de cerca de 23 mil habitantes. Contudo, durante o decorrer dos séculos passados, muitas indústrias de renome foram criadas. Duas Rodas, em 1935, a Urbano, em 1960,
a VEG em 1961, a Marisol em 1964, a Chocolate em 1966, a Malve em 1968, entre outras, que contribuíram para o crescimento vertiginoso que hoje aponta uma população de cerca de 157 mil habitantes, conforme o IBGE de 2013. A propósito, essas empresas juntas empregam aproximadamente 30 mil pessoas, sendo possível afirmar que Jaraguá do Sul atualmente vive um momento de pleno emprego. Esses predicados acabam refletindo consideravelmente na demanda dos serviços forenses. Entregar uma prestação jurisdicional capaz de acompanhar o desenvolvimento da região tem sido um fator de constante preocupação dos magistrados que atuaram e atuam na comarca. Atualmente, Jaraguá do Sul conta com 6 varas. A primeira civil era a antiga vara única, foi criada em 10 de maio de 1934. A segunda vara civil, em 17 de fevereiro de 82. A vara criminal e da infância, em setembro de 1999. A vara da fazenda, que era a antiga terceira vara civil, em 2006. E a vara da família, infância e juventude, 16 de novembro de 2008. E juizado especial e civil criminal, dia 13 de 12 de 2010. De acrescentar que no ano passado, 2013, Jaraguá do Sul foi alçado a nível de comarca de entrância especial. Foram muitos magistrados que laboraram na comarca. O primeiro foi Francisco Carneiro Machado Rios, que atuou de 10 de maio de 1934 a 17 de outubro de 1936. O fórum recebeu o nome de Dr. João Tomás Marcondes de Matos, que foi o juiz da comarca entre 16 de maio de 1949 a 20 de maio de 1953. Estamos elaborando uma nominata buscando resgatar o nome de todos os magistrados que atuaram em Jaraguá do Sul e esperamos divulgar oportunamente para uma justa homenagem. Por ora, agradecemos a colaboração do senhor Amadeu Mafuta, escrivão judicial, que laborou por muitos anos e por mais de 40 anos no fórum. Apresentamos nomes de ilustres juízes que por aqui passaram até o ano de 1991. Fica esse breve registro com modesta contribuição para homenagear não só a comarca de Jaraguá do Sul, mas também todos que aqui passaram e que, de alguma forma, cooperaram para o bom nome do Poder Judiciário e da comunidade. Isso foi um texto e um comentário feito pelo juiz Dr. Rafael dos Anjos, e hoje à tarde nós comentamos com ele uma vasta programação que vai ter do mês de maio até o mês de julho. E daí eu vou pedir a colaboração de todos os senhores vereadores, como cada vereador tem a oportunidade de apresentar uma sessão solene por ano, eu vou apresentar então dos 80 anos da comarca do Fórum de Jaraguá do Sul. Vou apresentar, senhor presidente, o requerimento para ser aprovado nos próximos dias e de acordo com a programação que o Fórum tem. Obrigado, a gente está fazendo rápido, até por ser já quase ultrapassando o horário. Obrigado. Vereador Eugênio José Jurasek. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores advogados, aqui presente e a imprensa. Vou falar uma coisa que a gente fica triste, seu Zé da Farmácia, sobre os nossos queridos idosos, mulheres, meninos que estão sem suas pernas, que precisam usar suas próteses. Hoje, em Jaraguá do Sul, para mim é uma vergonha. Muita gente nos procura aqui nos vereadores. Vai levar 1 ano e meio, 2 anos para receber uma prótese, uma perna. Gente que perdeu uma perna, não vou falar o nome, era cadeirante e voltou a ser cadeirante por falta de competência. Eu fico pequeno às vezes por ver essas pessoas. Vamos sim. Eu vou a Florianópolis e quero ver por que demora tanto para servir. Estamos aqui para servir. Talvez essas pessoas não sabem a dificuldade dessas pessoas que andam por aí
qualidade péssima. Não aguento um ano essas pernas mecânicas. Eu fico muito triste de ver uma pessoa, Natália, um idoso, voltar numa cadeira de rodas por falta de assistência social. O que nós vamos fazer? Sim, eu vou a Florianópolis, quero conhecer essas pessoas, porque não é justo levar 2 vezes essa pessoa para Florianópolis, primeiro a medição da perna, depois levar para assinar o documento, agora ligaram de novo para essa pessoa comparecer em Florianópolis, senhor presidente, para fazer exame de coração. Por que não faz o exame do coração aqui? Nós temos aqui, gente fazer um exame do coração. Então, para mim, eu fico pequenininho em ver essas pessoas sofrendo tanto por falta de assistência social. Muito obrigado. José, por favor. Vereador, obrigado pela parte. Eu fico muito feliz do seu empenho e tenho como grande parceiro, digo eu, porque eu estou ao longo de muitos anos trabalhando nesse lado social, que é cadeira de roda, é cama hospitalar, é prótese, entende? Nós trabalhamos muito aí. Eu estou à sua disposição, vereador, para acompanhar o senhor até Florianópolis, para onde nós também encaminhamos muitas pessoas que precisam de prótese. Então estarei junto com o senhor e dando maior apoio para o senhor também. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Eu só preciso esclarecer, vereador, que todos esses itens que o senhor elenca não estão mais ligados à assistência social. Nós precisamos esclarecer, vereador, que a assistência social passa por uma reformulação onde ela está dividida em 3 itens. Atenção básica, os CRAS, a média complexidade e a alta complexidade. E todas essas questões que o senhor coloca são ligadas à saúde. É claro, o senhor vai dizer tudo é poder público, mas só para a gente colocar cada coisa nos seus devidos lugares, a assistência social já tem algum tempo que não trabalha mais com cama hospitalar, nem cadeira de rodas, e nem nada dessas questões que o senhor coloca. Porque o reordenamento do próprio MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, preconiza que essas questões todas estejam vinculadas à Secretaria de Saúde. Inclusive, se o senhor lembra, no início do ano passado deu uma polêmica por conta das fraldas geriátricas, que até então eram ligadas à assistência social, e por conta dos encaminhamentos do próprio Ministério, tudo passou para a Secretaria de Saúde. Mas o que eu posso concordar com o senhor é que faltam políticas públicas para atendimento mais rápido para essas pessoas que tanto precisam. Então, só para que a gente possa colocar cada coisa dentro do seu serviço, essas questões não estão mais vinculadas à Secretaria de Assistência Social. Tá, mas e por que a gente caminha por aqui e vai para o SUS? É o SUS que tem que doar essas pernas, entendeu? Então é o SUS, a gente caminha por aqui, mas vai lá no SUS. Inclusive, é do teu tempo, senhor, ainda, que tu sabe quem é. Sim, vereador Eugênio, eu quero concordar com o senhor que faltam políticas públicas dentro da Secretaria de Saúde para agilizar esses serviços. Daí eu posso concordar com o senhor, a gente até pode fazer encaminhamentos conjuntamente. Obrigado pela atenção, muito obrigado. Concluídas as manifestações, senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária itinerante para o dia 10 de abril, quinta-feira, às 18 horas, a realizar-se na sede da Associação Recreativa e Desportiva Vierense.